Código de Processo Civil, Capítulo 2. Do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Inciso 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Parágrafo 1. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação se quiser nos termos do artigo 525. Parágrafo 2. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1 do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório da sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4. A restituição ao estado anterior, a que se refere o inciso 2, não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado sempre o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5. Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que: inciso 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Inciso 2. O credor demonstrar situação de necessidade. Inciso 3. Pender o agravo do artigo 1042. Inciso 4. A sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 1. Decisão exequenda. Inciso 2. Certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo. Inciso 3. Procurações outorgadas pelas partes. Inciso 4. Decisão de habilitação, se for o caso. Inciso 5. Facultativamente outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Capítulo 3. Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver.
Parágrafo 1. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1 incidirão sobre o restante. Parágrafo 3. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: inciso 1. O nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no artigo 319, parágrafo 1 a 3. Inciso 2. O índice de correção monetária adotado. Inciso 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. Inciso 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6. Especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Inciso 7. Indicação dos bens passíveis de penhora sempre que possível. Parágrafo 1. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-lo sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5. Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4 não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Parágrafo 1. Na impugnação, o executado poderá alegar: inciso 1. Falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Inciso 2. Ilegitimidade da parte. Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 5. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Inciso 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 3. Aplica-se à impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de exação, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 5. Na hipótese do parágrafo 4, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 6.
A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 7. A concessão de direito suspensivo, a que se refere o parágrafo 6, não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Parágrafo 8. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Parágrafo 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo, a impugnação é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para a apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1 deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo, tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. Parágrafo 14. A decisão do Supremo Tribunal referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.